Olá, alunos! Voltamos mais uma vez para dar continuidade com o nosso curso de Develop. Nesta aula, eu vou ensinar para vocês como realizar o Double Jump dentro do nosso game e também como utilizar variáveis nos objetos. Com o Develop, você pode utilizar variáveis de três formas: variáveis globais, ou seja, aquelas variáveis que vão ficar visíveis por todo o seu projeto, variáveis na cena e variáveis no próprio objeto. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar variáveis no nosso objeto. Bem, para começar, eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou criar primeiro as variáveis para o nosso objeto. Então, eu vou criar aqui algumas variáveis que vai dizer, por exemplo, se o nosso player pode utilizar o pulo duplo e quantas vezes que ele vai poder estar realizando esse pulo duplo também. Então, para colocar umas variáveis, primeiro nós vamos vir aqui para editar o nosso player, vamos selecionar essa opção. Vamos clicar aqui no símbolo de mais para poder adicionar uma variável e vou criar aqui uma variável para poder representar se o meu player pode ou não realizar o pulo duplo. Ou seja, eu vou fazer um teste lógico depois com essa minha variável para saber se ele pode ou não realizar esse pulo. Então vamos colocar da seguinte maneira: eu vou colocar assim, por exemplo, PW de Power Up, tá? Só vou deixar aqui PW Double Jump e vou colocar aqui valor 1. Aqui nesse caso aqui o 1 vai significar o que? Que o nosso player ele pode realizar o nosso pulo. Se por acaso ele tiver 0, o player ele não vai poder realizar esse pulo duplo. Então vamos colocar aqui como default o valor 1. Depois nós podemos colocar aqui no nosso game algum elemento, por exemplo, o nosso power up, que ele pode estar pegando e alterando esse valor para ele poder estar realizando esse pulo duplo. Vamos agora adicionar uma outra variável que vai controlar quantas vezes que esse meu player pulou, ou seja, para que não pule de uma maneira excessiva e ultrapassa aí o nosso pulo duplo. Então nós vamos colocar aqui mais uma variável e vou chamar essa minha variável de jump count para poder contar quantos pulos que esse meu player deu. Então eu vou começar aqui com o valor 0. Vou aplicar. Então nós já temos aí duas variáveis. Então, o que eu vou fazer também demonstrar para vocês? Eu vou colocar todo o nosso código do nosso player em uma lista de eventos separada. Então, eu vou clicar aqui no nosso Project Manager. Vamos vir aqui nessa opção e vamos adicionar aqui um novo evento externo. E vou renomear esse meu evento para Player Events. Então, todo o nosso código do nosso player eu vou colocar dentro deste meu evento. Então, nós vamos abrir aqui, vamos fechar. Na nossa última aula, eu coloquei aqui um código nessa lista de eventos, com o evento da cena. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar depois esse código aqui e jogar aqui na lista de eventos do nosso player. Sempre que você adiciona um evento externo que não esteja associado a uma cena, ele pede para você vincular esse evento a uma cena. Você pode escolher qualquer cena por padrão. Então, no nosso caso aqui, eu vou escolher a nossa única cena que nós temos, que é a primeira ensine. Choose. Primeiro ensine. Pronto, já está vinculado. Então agora nós vamos colocar o código para poder fazer com que o nosso player realize o pulo duplo. Então primeiro o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui nesse Play Events um comentário. Então para você colocar o comentário você pode vir aqui ou utilizar essa opção para selecionar aqui uma lista de opções.
Então vamos clicar aqui no símbolo de mais e vou selecionar a seguinte opção. Vou digitar o seguinte texto: verifica se o player pode realizar o pulo duplo. Ou seja, eu vou colocar um teste aqui simplesmente para saber se meu player pode ou não realizar esse meu pulo de acordo com aquela minha variável que eu criei, PW Double Jump. Então vamos adicionar aqui um evento. Aqui nesse caso aqui eu vou clicar nesse primeiro botão. Vamos colocar a nossa condição. A nossa condição vai ser o seguinte: nós vamos testar o valor da variável. Então eu posso vir aqui, ó, nessa opção, para poder selecionar o que é como conditions for all objects, para poder estar selecionando os atributos que são semelhantes a todos os objetos. Então vou vir aqui na parte de variáveis e vou selecionar aqui variáveis do objeto. Então vamos colocar aqui, ó, player, que é o objeto que eu quero estar testando. Qual que é a variável? Seleciona a variável. Qual que é o sinal de teste, que vai ser igual. Se eu posso estar selecionando aqui outras condições, nesse caso vai ser igual, for igual a 1. Vou clicar em OK. Então, se minha variável PW Double Jump for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que meu player possa estar realizando esse meu pulo duplo. Só que ele só pode realizar o pulo duplo se ele estiver pulando ou se ele estiver caindo. Então nós vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos utilizar aqui o seguinte código. Eu vou colocar aqui um sub-evento, ou seja, para poder, como se fosse aqui um if aninhado. Então vamos colocar aqui, ó, nessa opção aqui, add sub-event. Então veja só que já aninhou esse evento com o de cima, e vou colocar a seguinte condição para esse meu código. Neste caso aqui, eu quero que ele realize o pulo duplo somente se ele estiver no ar ou se ele estiver caindo. Então nós vamos utilizar aqui uma condição de onde que eu posso estar utilizando aqui várias condições, simulando aqui a utilização do comando OR, que é muito utilizado aí junto com o if também, como AND, OR, que você pode estar utilizando. Então eu vou estar utilizando aqui essa opção aqui, Advanced, e vou estar utilizando aqui o OR. Então o que ele vai fazer? Ele vai me permitir colocar uma lista de condições que se essas condições forem verdadeiras, ou caso eu negue essas minhas condições, ele vai estar realizando uma outra condição que eu defini no meu código. Então aqui, o que eu vou fazer? Ó, se uma dessas condições for verdadeira, então eu tenho que adicionar aqui as condições que eu quero que seja verdadeira. Que nesse caso, se meu player estiver pulando ou se ele estiver caindo, ou seja, se ele estiver no ar, para ele poder estar realizando o pulo duplo. Porque do jeito que o nosso código está aqui, ele não realiza o pulo duplo, tá? Ou seja, se ele estiver caindo, nesse caso aqui, por exemplo, ó, cair da rampa, ou seja, se ele estiver nesse estado, que ele estiver caindo de algum lugar, é onde que ele vai estar realizando aí, ele pode estar realizando o pulo duplo, ou se ele já estiver pulando. Vamos fechar aqui, vamos voltar em eventos, vamos adicionar aqui as condições. Então você consegue acessar, verificar se meu play está pulando ou se estiver caindo, utilizando aqui a opção de Platform Behavior. Esse Behavior aqui é o que a gente já colocou lá na nossa primeira aula, que é o Behavior que permite o player poder estar colocando movimentos no jogo. Então aqui, ó, qual que é o Behavior que eu vou estar utilizando? O Behavior não, qual que vai ser a condição? Se ele estiver pulando, is jumping. Ou seja, qual vai ser o objeto? Vai ser o player. Qual que vai ser minha outra condição? Se
ele estiver caindo. Is falling, né? Acho que é assim que se fala. Is falling. Não sei como é que se fala essa palavra aqui. Vamos lá. Então, qualquer uma dessas duas condições, você pode... É onde que eu vou estar testando quando eu vou poder realizar meu pulo duplo. Então, vamos lá. Para ele poder realizar o pulo duplo, o que vai acontecer? Eu tenho que pressionar alguma tecla, ou seja, se eu estiver realizando o pulo duplo no meu código, né, ou se eu estiver realizando o pulo ou caindo, o que eu vou fazer? Ele pode pressionar as teclas de pulo novamente. Então, neste caso, a tecla de pulo do nosso jogo é a tecla de espaço, e eu coloquei a tecla sim para pular também. Por enquanto, vamos testar aqui com a tecla de espaço, depois nós vamos colocando os outros comandos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar utilizando também a mesma condição que eu coloquei aqui em cima. Ou seja, se uma dessas condições for verdadeira, ou seja, se uma das teclas que eu pressionei for verdadeira, eu posso estar pulando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter selecionado aqui e vou adicionar um sub-evento. Vou clicar aqui novamente e vou selecionar aqui em Advanced, clique OK e vou colocar a condição, que nesse caso eu quero quando ele pressionar a tecla de pulo. Então aqui nesse caso, eu vou selecionar aqui Keyboard, Key Presets, vou localizar aqui a tecla de espaço, que é o Space, clique OK. Pronto. Eu posso colocar aqui as outras condições também. Já vamos colocar aqui já também, de uma vez, que nesse caso eu vou colocar aqui a seta acima. Então, Keyboard, Key Presets, localiza aqui pelo Up, pronto, OK. Então, se uma dessas condições for verdadeira, eu posso realizar o pulo duplo. E vou realizar o pulo duplo. Então, se uma dessas teclas for pressionada, eu vou executar a seguinte ação. Vamos vir aqui em Add Action e vamos falar com que o nosso player ele pode pular novamente. Então, eu vou procurar aqui pela opção Jump Again, ou seja, permita que o player pula novamente, permitindo que o player pula novamente, que também está na opção do Platform Behavior, que eu posso localizar aqui também, como Objects, não, aqui Platform Behavior, Options, aí você consegue localizar aqui, Allow Again Jumping, onde que eu posso permitir o player pular novamente. Então, qual que vai ser o objeto que tem um Platform Behavior? Vai ser o player. OK. Então, se eu pressionar a tecla de pulo, o meu player vai estar pulando novamente. Então, vamos executar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Por enquanto não funcionou. Vamos... tá, não funcionou porque eu tenho que adicionar aqui, gente, acabei esquecendo, eu tenho que vir aqui na primeira cena, que é onde que está o nosso player, e vincular esse evento aqui, vamos vir aqui, opa, isso aqui é um comentário, vamos adicionar aqui o link para o nosso evento. Vamos vir aqui nessa opção do mais maior, né, esse mais que está com um símbolo de mais um pouco maior do que os outros aqui. Vamos clicar aqui no link e vamos localizar aqui o player Events. Agora nós podemos testar. Vejam só que se eu manter pressionada a minha tecla, ele continua pulando várias vezes. Olha só, se eu manter pressionado, ele vai continuando pulando. Então, como que eu vou resolver isso? Eu vou resolver esse problema se eu ficar pressionando a tecla de pulo aqui, para ele poder parar de pular, que não continuar pulando várias vezes assim, da seguinte maneira. Vamos voltar aqui em Play Events e vamos fazer o seguinte. Quando ele pressionar a tecla de espaço, vamos fazer com que
esse meu comando não fique se repetindo continuamente, ou seja, somente se você pressionar essa tecla. Então como que vai ser? Aqui nessa minha condição, eu vou colocar uma outra condição, não aqui abaixo, nessa opção, nesse subevento, mas para auxiliar nessa minha condição, como se fosse um comando condicional, que seria um E, ou seja, se uma dessas condições for verdadeira e se ele executar essa ação, for executar esse evento que traz trigger, na verdade trigger once, ou seja, essa é a minha opção aqui, que ela vai fazer, ela vai permitir que se de um determinado comando só seja executado uma única vez, para você que não fique repetindo aquele comando várias vezes, ou seja, enquanto uma determinada condição for verdadeira, ele vai estar repetindo aquele meu comando. Então vamos selecionar, vamos clicar em OK. Então no próprio help dela ele fala aqui que executa uma ação uma única vez a cada condição que ele que for conhecida. Então, ou seja, essa minha condição, que nesse caso é a tecla de pulo, quando eu pressionar ela, vai fazer com que esse meu pulo seja executado uma única vez. Ou seja, eu não preciso ficar pressionando a minha tecla. Aqui, ó. Pressionei minha tecla, ele vai ficar pulando só. Agora, se eu pressionar a minha tecla de pulo várias vezes, enquanto meu player estiver pulando, ó, já ficou mais, vamos falar assim, já ficou um movimento mais normal para o seu jogo. Tá ok? Na próxima aula, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer com que eu controle a quantidade de pulos que eu estou realizando no meu player. A variável que eu criei aqui, ó, que é o jump count, é que eu vou controlar quantos pulos que esse meu player vai dar. Ou seja, para ele não poder ficar pulando várias vezes. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e curtam o nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo e até a próxima aula e um grande abraço.